Olá, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, bom dia! Hoje é segunda-feira, dia 8 de agosto, e o título da nossa lição de hoje é Quem Nosso Pai é? E aí, meu querido irmão, minha querida irmã, quem é que Deus é para você? Como que você enxerga Deus? Bom, antes de entrarmos aqui na nossa lição, vamos orar pedindo que Deus se faça presente conosco? Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela tua bondade, pela tua misericórdia com cada um de nós. Obrigado, Senhor, pelo teu sustento. Obrigado porque o Senhor enviou o teu Filho Jesus para morrer por nós na cruz do Calvário. E diante disso, suplicamos o perdão dos nossos pecados, suplicamos a transformação do nosso coração e suplicamos que possamos te enxergar da maneira correta, que possamos olhar para Cristo e assimilar o teu caráter, Pai. Suplicamos que, nesse momento, o Senhor derrame o Teu Espírito Santo e que possamos aprender mais sobre Ti, que possamos ter uma perspectiva correta de quem é o Senhor, de qual é o Teu caráter, e assim que possamos confiar no Senhor. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos irmãos e queridas irmãs, a lição começa trazendo uma citação de Oswald Chambers e diz o seguinte: você tem perguntado a Deus o que ele fará? Ele nunca vai dizer. Deus não lhe diz o que ele vai fazer. Ele lhe revela quem ele é. Isso está escrito no livro dele, do livro do Oswald Chambers, My Utmost for His Highest. Vejam só que interessantes, hein, essas palavras. Deus não lhe diz o que ele vai fazer. Ele lhe revela quem ele é. O que Chambers quis dizer com as palavras acima, querido irmão, querida irmã? Os redatores da lição da Escola Sabatina, eles deram uma resposta aqui que eu vou compartilhar com vocês. Eles disseram o seguinte: é mais importante saber quem é Deus do que saber o que ele irá fazer. Se conhecemos a Deus, confiamos nele. Vejam só, meus queridos irmãos e queridas irmãs. E aí, vocês concordam? Como que vocês se sentem a respeito disso? A lição vai continuar trazendo o seguinte: o livro de Jó começa com uma grande tragédia pessoal. Ele perdeu tudo, exceto sua vida e sua esposa. E ela sugeriu que ele amaldiçoasse a Deus e morresse. Isso está lá escrito em Jó, capítulo 2, verso 9. O que se seguiu foi uma discussão em que seus amigos tentavam descobrir por que tudo aquilo havia acontecido. Enquanto isso, Deus permanecia em silêncio. Então, em Jó capítulo 38, Deus falou: quem é este que obscurece os meus planos com palavras sem conhecimento? Jó capítulo 38, verso 2. Deus fez a Jó cerca de 60 perguntas de cair o queixo. Abra sua Bíblia e examine-as em Jó capítulo 38 e 39. Então, meus queridos irmãos, vocês vão ter uma tarefa aí, não é? Hoje, de examinar essas perguntas que Deus fez a Jó, em Jó capítulo 38 e capítulo 39. Eu vou ler só algumas, tá bom? Para dar uma palhinha aí para vocês. Jó capítulo 38, vamos lá, a partir do verso 3. Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-mo se tens entendimento. Olha só. A próxima. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Bom, agora eu vou deixar o restante com vocês, hein? Após a última pergunta, Jó respondeu: sou indigno. Que te responderia eu? Ponho a mão sobre a minha boca. Uma vez falei e não direi mais nada. Jó capítulo 40, verso 4 e verso 5.
Em seguida, Deus fez outro conjunto de grandes perguntas em sucessão. E aí a lição traz o seguinte para nós. Leia a resposta final do patriarca em Jó capítulo 42, do verso 1 até o verso 6. O que Deus estava tentando dizer a Jó e qual foi o efeito sobre ele? Então vamos ler aqui Jó capítulo 42, verso 1 até o verso 6. Lembrando aqui, meu querido irmão, minha querida irmã, o contexto que a lição traz para nós. Jó havia perdido tudo. Jó havia perdido seus filhos, havia perdido todas as suas posses, seus animais, suas riquezas, não é? E então Jó estava muito triste. E Jó começa a questionar a Deus sobre o que estava acontecendo. E além disso, os amigos de Jó, como a lição trouxe aqui, começam a questionar Jó sobre as coisas que estavam acontecendo e começam então a falar que às vezes Jó fez alguma coisa e Deus o está punindo, porque Deus não o puniria sem causa. É muito interessante o livro de Jó, querido irmão, querida irmã. Eu acredito que todos nós deveríamos estudar esse livro. Ele tem lições muito importantes para nós. Vamos ver aqui a resposta de Jó. Jó, capítulo 42, a partir do verso 1. Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo, no pó e na cinza. Vejam só a declaração de Jó. Bom, meu querido irmão, minha querida irmã, eu acredito que as perguntas de Deus fizeram Jó enxergar as coisas de uma maneira mais ampla. E aí Jó começou a perceber algumas coisas a respeito de si mesmo e a respeito de Deus. Jó talvez tenha começado a enxergar Deus de uma maneira diferente. Por isso ele fala aqui: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Bom, querido irmão, querida irmã, a lição da escola sabatina também vai dizer o seguinte sobre essa pergunta, né? Jó enxergou que Deus estava no controle de tudo. Jó entendeu a grandeza e a superioridade divina e se arrependeu. E a lição continua trazendo o seguinte para nós. Deus não respondeu às questões dos amigos de Jó, mas pintou um quadro de sua grandeza, revelada nas surpreendentes obras da criação. Depois, Jó não precisou de respostas. A necessidade de explicações foi obscurecida pela magnificência divina. Essa história revela um paradoxo fascinante. Esperança e encorajamento podem brotar da consciência de que sabemos bem pouco. Instintivamente, tentamos encontrar conforto buscando saber sobre tudo e, por isso, ficamos desanimados quando não temos respostas. Mas, às vezes, Deus ressalta nossa ignorância para que possamos perceber que a esperança humana só encontra segurança em um ser muito maior. Interessante isso, não é, meu querido irmão, minha querida irmã? Às vezes, por pensarmos que podemos controlar todas as coisas e aí querermos de alguma forma antecipar tudo aquilo que vai acontecer, nós acabamos não tendo respostas e ficamos angustiados. E aí começamos a questionar as coisas, não é? Mas quando Deus, então, ele se revela a cada um de nós com a sua grandeza, com o seu poder, com o seu cuidado, na função que ele tem aqui
de criador, de mantenedor, de restaurador. E aí, quando ele se revela a nós, nós percebemos aqui a nossa pequenez, a nossa finitude, e aí nós passamos a confiar mais nele, diante de toda essa grandeza que Deus tem, que ele é, né? Bom, a lição vai finalizar fazendo algumas perguntas para nossa reflexão. Há acontecimentos que você não consegue entender? Concentre-se no caráter de Deus. Isso pode lhe dar esperança para perseverar em meio ao que é incompreensível? E aí vem uma pergunta, meu querido irmão, minha querida irmã, que tem tudo a ver com o título aqui, né? Na verdade, que é o título da lição de hoje. Quem nosso Pai é? Qual é o caráter de Deus? Será que nós estamos enxergando Deus como alguém longânimo, misericordioso, compassivo? Alguém que conhece todas as coisas e conhece, portanto, o nosso sofrimento, as nossas necessidades? Será que enxergamos a Deus como alguém que cuida de nós, independente das circunstâncias que nós estamos vivendo? Porque ao enxergarmos a Deus dessa forma, talvez nós consigamos, assim como Jó, assimilar um pouco melhor aquilo que está acontecendo, ou mesmo que não entendamos, que nós consigamos lidar um pouquinho melhor com as situações, confiando em Deus. Não é, meu querido irmão, minha querida irmã? Um grande abraço e agora nós vamos para os textos do Espírito de Profecia.